Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos continuar meditando em Mateus capítulo 13. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Mateus capítulo 13, dos versos 10 a 17, está escrito assim. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, ouvindo não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Até aqui, até o verso 17, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, Tu és bom, o Senhor é justo, santo, fiel e verdadeiro. Não há outro como o Senhor. Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Santo de Israel. Tu és o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Não há outro que se iguale a Ti, nenhum se compara ao Senhor. Tu és o nosso Deus verdadeiro. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais esse dia. Obrigado pela Tua graça, pela provisão que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, pelo alimento de todos os dias. Obrigado pela nossa família. Obrigado por tudo que o Senhor tem permitido que nós façamos. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela nossa igreja local, igreja na qual o Senhor nos plantou. E aqui eu oro por cada pessoa que está nos acompanhando aqui, incluindo a igreja dessas pessoas. Obrigado por essas igrejas que o Senhor tem usado para abençoar as nossas vidas. Eu peço, Pai, perdoa os nossos pecados da mesma maneira que nós temos perdoado as pessoas. Sempre na mesma medida para que nós nos lembremos, Pai, que é imprescindível que nós perdoemos o nosso próximo. Tem misericórdia de nós, Senhor. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe hoje, nos guarde, nos livre de todo mal, que o Senhor guie cada passo que nós dermos. Nós dependemos totalmente do Senhor. Sem o Senhor nós nada somos. Guia o nosso dia. Para aqueles que vão trabalhar, abençoe o trabalho. Para aqueles que vão estudar, abençoe os estudos. Para aquelas pessoas que vão cuidar da casa hoje, esse trabalho sem fim, Pai. Que o Senhor abençoe profundamente essas pessoas. Teu Espírito Santo toque essas pessoas, é o que eu peço em nome de Jesus. E eu oro, Pai, para que o Senhor nos ajude, não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo mal. Oro também pelos nossos familiares, especificamente por aqueles que ainda não aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador. Que o Teu Espírito Santo toque essas pessoas de uma maneira especial. Tenha um encontro com elas, Pai. Leva a Tua salvação para essas pessoas, porque isso é o mais importante, Senhor. Isso é o mais importante. Então eu peço em nome de Jesus que o Senhor leve a Tua salvação até elas, que a Tua graça alcance essas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Perfeito. Antes da gente continuar, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, compartilha o AB7 com outras pessoas, segue a gente nas nossas redes sociais e se você puder, compartilhe o nosso conteúdo com alguém, seja das redes sociais ou daqui, e deixe seu comentário aqui hoje. Manda seu bom dia, a hora que você está assistindo, manda um recado pra gente, vamos conversar sobre essa passagem aqui. Legal. Aqui é um interlúdio, né? Jesus conta uma primeira parábola, faz essa pausa e daí depois vai explicar a parábola.
Nessa pausa aqui, Jesus ele fala o seguinte, ele fala, olha, tem algumas pessoas que não ouvem. Os discípulos começam perguntando, né, Senhor, por que o Senhor fala com isso por parábolas? Né, no verso 10, por que falas ao povo por parábolas? No verso 11 ele responde, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. E aqui tem sempre essa questão, essa dualidade, né? Veja que Jesus diz, a vocês foi dado o conhecimento. Ou seja, alguém deu para os discípulos isso. É graça sobre a vida deles. Ao mesmo tempo, Jesus diz no verso 15 o seguinte, pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. Veja, tem essa dualidade, né? Aos discípulos foi dado, mas alguns não quiseram. Tem algo que os discípulos recebem e a atitude das pessoas de fecharem os seus ouvidos e os seus olhos, de não quererem entender. Sempre que a gente se depara com a palavra, é comum a gente encontrar essas duas questões, né? A graça que nos alcança e a nossa atitude, a nossa responsabilidade diante do Senhor. Sei que os irmãos de uma linha reformada enxergam esse texto, ou textos similares, falando da graça de Deus e como é a graça que nos salva, e não existe essa questão da responsabilidade, porque tudo é obra do Senhor. Eu respeito essa interpretação. Vejo que sim, tudo que nós temos vem do Senhor, nós somos salvos pela graça, não é mérito nosso, não tem obra nossa, concordamos nisso e sempre vamos concordar. Já os irmãos que não são reformados, eles olham esse texto e veem tanto a graça de Deus no verso 11, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios, ou seja, é graça de Deus que nós conheçamos os mistérios, é graça de Deus sobre as nossas vidas, e também enxergam no verso 15, como eu falei, a responsabilidade humana. Eu, particularmente, lendo o verso 15, enxergo bem claramente a responsabilidade humana. Veja o que Jesus diz. Pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Ou seja, eles fecharam os olhos, eles ouviram com má vontade. E o coração deles foi se tornando insensível. Então existe uma questão da nossa responsabilidade diante da semente que é plantada, que é lançada na nossa terra. Resgatando o texto de ontem, né? Se você não ouviu o AB7 ontem, ouça. Resgatando o texto de ontem, existe também uma responsabilidade nossa de sermos uma boa terra. E o que é ser uma boa terra? É ouvir com os ouvidos, ter os olhos abertos e entender aquilo que está sendo ministrado. Estou olhando aqui para o verso 15, tá? O coração desse povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos, ou seja, temos que ouvir de boa vontade e fecharam seus olhos. Precisamos ter os nossos olhos abertos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, ou seja, nós precisamos entender, isso vai ser reforçado amanhã, né, quando nós lermos o próximo texto, que é a explicação da parábola. Nós precisamos entender, e então somos uma boa terra para essa boa semente, como falamos ontem. Os textos estão conectados, né? São textos que têm as suas diferenças, mas eles estão conectados pelo contexto. Então, pessoal, é graça de Deus sobre as nossas vidas que nós tenhamos conhecimento dos mistérios do Senhor. Nós somos salvos pela graça, tudo é pela graça, gente. Tudo é pela graça. Ao mesmo tempo, tem um mistério aqui, que existe uma responsabilidade humana. E olhando para esse mistério na palavra, difícil da gente explicar isso, né? Com certeza, ali, considerando todos os textos, é difícil da gente explicar. Mas a gente pode ter certeza, olhando para textos como esse, ou pelo menos eu tenho certeza, olhando para textos como esse, que nós somos salvos pela graça, que a graça de Deus nos permite termos conhecimento dos mistérios da palavra ou dessas revelações da palavra, para ser melhor aqui na forma de falar,
e ao mesmo tempo tem uma responsabilidade nossa de, ao recebermos essa semente, sermos uma boa terra. Então que eu e você sejamos uma boa terra, que nós consideremos que nós somos salvos pela graça sempre, e a graça é tudo o que é necessário, e ao mesmo tempo existe uma responsabilidade nossa de sermos uma boa terra. De novo, galera, pelo amor de Deus, não estou dizendo que nós não somos salvos pela graça. Somos salvos pela graça, só pela graça. Nada além da graça. A responsabilidade humana é um mistério que nós devemos meditar sobre e refletir qual é o nosso papel diante disso tudo. Aqui o verso 15 fala um pouco comigo em relação a isso. Vê o que o verso 15 fala com você aí e deixa seu comentário, tá bom? Deus abençoe a sua vida, a gente se vê amanhã se Deus quiser. Paz.